irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um programa para Teu Louvor, nosso programa de técnica vocal, onde nós estudamos sobre o funcionamento da nossa voz, produção vocal, tudo voltado para a voz cantada. E também aprendemos um pouco mais sobre os louvores, sobre a nossa vivência de canto, seja numa prática coral, seja numa prática de solo ou em outras formações. Tudo que nós temos nesse programa serve para a sua realidade voltada à voz cantada. Hoje nós vamos estudar um hino, vamos trazer aqui uma série de aulas estudando alguns hinos para nós nos debruçarmos em cima da leitura do hino, da compreensão do texto do hino, compreensão não só do texto gramatical, mas também do texto melódico, como essas estruturas de gramática, de sentido do texto, de melodia, de musicalidade, como isso se relaciona e como nós, enquanto cantores, podemos executar essa música e também esse texto poético e profético, também espiritual, da melhor maneira possível. Hoje nós vamos estudar juntos o louvor Saúde Espiritual. Temos esse louvor nas nossas coletâneas. Vamos primeiro compreender o texto. De que fala esse louvor? Nós já fizemos algumas aulas aqui com esse mesmo sentido, nesse mesmo objetivo de estudarmos de verdade um louvor. E essa é para mim a parte que mais merece atenção, para que você, para que eu, para que todos nós consigamos entender de fato qual é a mensagem a ser transmitida no louvor. Esse é um ponto muito importante. Quando eu canto algo, quando você canta algo, nós estamos transmitindo uma mensagem. Mas para que essa mensagem de fato seja transmitida com qualidade, eu preciso entender do que ela fala. Você precisa entender sobre esse texto, qual é o sentido, o que você vai transmitir para outras pessoas ao cantar esse louvor. Então nós vamos ler juntos esse hino para que possamos aqui entender do que ele fala. Então vou ler a primeira parte. Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro. Mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar diante aos teus pés em oração. Aqui é uma conversa com o Senhor, nós temos aqui uma conversa com o Senhor, e o texto ele inicia com uma pergunta, uma indagação. O que nós vamos falar do Senhor? O que eu vou dizer do Senhor? Nós teríamos muitas coisas para falar do Senhor e talvez com todas essas coisas ainda assim não conseguiríamos descrever a grandeza do Senhor, não é mesmo? Mas como uma relação pessoal aqui do cantor com o próprio Deus, ele fala, tu és aquele que me amou primeiro. É uma relação da própria experiência de salvação, não é mesmo? Então nós precisamos transmitir essa mensagem pensando de fato no que tem na essência dela, não só no superficial do que está escrito, mas buscarmos o que para nós é até mesmo uma experiência quanto à revelação do que o louvor traz. Seguindo, é uma confissão, mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor. Ou seja, aqui nesse texto, quem escreveu, a pessoa que compôs essa letra, ela sentia saudades do Senhor, de estar mais perto, talvez de orar mais, de buscar mais a face do Senhor. Então aqui é uma relação de fato de confissão, de que nós precisamos mais do Senhor. E aí a estrofe termina, e vim chorar diante aos teus pés em oração. Ou seja, esse texto, ele é dito para o Senhor numa oração. Então nós precisamos entender qual é o contexto do hino. Além do texto, o contexto. Porque nós temos hinos que vão falar de volta de Jesus, que vão falar de uma experiência de gratidão, de louvor, exultação. Mas aqui nós estamos falando de uma experiência de dependência, de submissão, de até mesmo nos humilharmos diante da face do Senhor e buscarmos
uma bênção de renovo, porque logo em seguida no coro, essa será a oração. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus. Ou seja, nós estamos pedindo ao Senhor uma bênção para a nossa mente, para os nossos pensamentos. E dá-me, ó Pai, saúde espiritual, para com o primeiro amor te amar. Ou seja, para com o primeiro amor te amar. Aquele amor lá da experiência, das primeiras experiências que nós tivemos com o Senhor. Para que esse amor nunca saia de dentro de nós e para que ele esteja vivo em nós dia após dia. E aí ela termina, o amor que um dia conheci, ou seja, de fato, na experiência de salvação, quando tocaste em mim pela primeira vez. A primeira vez, esse louvor, ele nos leva a pensarmos, na primeira vez que nós ouvimos a voz de Deus, na primeira vez que nós ouvimos o louvor e fomos tocados pela mensagem daquele louvor, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, estudando a mensagem do louvor. Então vamos lá, compreendemos um pouco do sentido textual e do contexto que o hino traz para nós. Agora nós vamos pensar em como está disposta aqui a divisão rítmica, a divisão silábica dentro da organização do tempo de cada sílaba, cada nota. Por enquanto ainda não chegamos na nota, vamos pensar na divisão silábica. Vou relembrar, falamos disso lá na aula que nós trabalhamos o louvor Se as Lutas da Vida. Foi o primeiro louvor que nós fizemos nesse sentido de destrinchar o material, de conhecer a essência do texto, o contexto, divisão rítmica, divisão melódica. Qual é o sentido para nós, cantores, fazermos esse estudo quanto à divisão silábica, a divisão rítmica do texto? Tudo o que você está falando está sendo produzido pelo seu instrumento, voz. E não só voz, corpo. Aqui você tem interação de sistema respiratório, fonatório e articulatório. Ou seja, eu tenho ar, energia da voz, eu tenho também musculatura laríngea, pregas vocais, ali nós temos o início do som e nós temos a articulação. Esse som que foi produzido na laringe vai ocupar as cavidades de ressonância, os espaços da nossa cabeça, pescoço, e ele vai ser distribuído através da articulação, ou seja, do movimento dos nossos articuladores. Falamos já também sobre articulação, o que é ressonância. Então, conhecer a movimentação que os nossos articuladores farão no repertório é extremamente importante, porque nesse repertório eu vou ter palavras, talvez, que não fazem parte do meu cotidiano e eu preciso trazer isso, como nós diríamos de maneira popular, para a ponta da língua, ponta dos lábios. Essa articulação, essa dicção tem que ser precisa na hora do hino, na hora da execução do hino. Além disso, nós estaremos nos relacionando aqui com aquilo que é muito muscular em relação a sons graves, sons médios, sons agudos. E para isso eu preciso saber como executar essa articulação diante de cada região da minha voz. Então nós vamos aqui pensar somente na divisão rítmica, sílaba, como essas sílabas são distribuídas no tempo de cada uma delas, tudo bem? Senhor meu Deus, o que direi de ti? Como fica essa divisão silábica? 1, 2, Senhor meu Deus, o que direi de ti? Aqui eu preciso pensar cada forma, como elas vão se movimentar. Se eu tirasse todas as consoantes desse texto, ainda assim eu conseguiria manter essa articulação, porque as notas, elas estão sempre em cima das vogais. Agora, se você tirar todas as vogais, você já não vai conseguir mais manter a continuidade dessa linha rítmica e melódica. Vamos fazer o teste? Nossa frase, Senhor meu Deus, o que direi de ti? Eu vou tirar todas as consoantes. Eu tenho aqui primeiro enhor, enhor. Eu vou manter só vogal e semivogal, tudo bem? Enhor, ue, i, ei, e, i. Fazer esse trabalho de tirar as consoantes do texto, deixar só as vogais,
me ajuda a conhecer qual é o movimento de posição desse som no meu trato vocal. Qual a forma que eu vou administrar em cada palavra, em cada texto, em cada frase, em cada linha melódica, quando nós somarmos também com as notas. Então vamos somar com as notas nessa frase? Senhor meu Deus, o que direi de ti? Aqui eu começo o hino. Como nós falamos, esse hino é um hino mais solene, que precisa de uma sensibilidade um pouco maior, porque aqui nós estamos num momento de oração. Nós não vamos começar esse hino já com som forte, com muito volume, com peso nas nossas articulações. Então, esse início, ele é mais suave, mais solene, e precisa trazer para nós um momento de maior sensibilidade. Vamos cantar essa frase? Senhor meu Deus, o que direi de ti? Aqui eu preciso pensar também, para trazer mais qualidade ainda, no legato dessa frase. Nós vamos pensar nessa frase melódica, já entramos na melodia aqui, com linhas, com formas ligadas. Então, por isso aqui o legato. Se você precisar respirar em algum trecho, respire, não há problema nenhum, desde que não seja no meio de palavra, para nós não cortarmos o sentido da palavra, da própria frase. Então vamos trabalhar mais uma vez pensando no sentido do texto, no que nós estamos falando, porque as respirações, elas também fazem parte disso. Quando você escolhe um ponto para respirar, você está colocando alguma informação nessa respiração. No canto, as respirações, elas fazem também muito sentido e elas estão inseridas no estudo do hino, do repertório, com esse sentido de dar uma pausa, seja para uma frase longa, seja para o próprio texto. E isso é muito interessante de ser trabalhado em conjunto, se você estiver cantando em mais de uma pessoa e em coro. Então vamos também para a segunda frase. Tu és aquele que me amou primeiro. Vou fazer com você a divisão silábica, tudo bem? 1, 2. E tu és aquele que me amou primeiro. Mais uma vez. 1, 2. Tu és aquele que me amou primeiro. Você consegue perceber que nós temos aqui sílabas mais fortes dentro da divisão do pulso do hino? Vou fazer mais uma vez e você vai reparar esse detalhe. Tu és aquele que me amou primeiro. Nós, dentro dessa sílaba mais forte, vamos dar caminho, direção para a frase. Então, nós vamos direcionar o tempo, marcando esse pulso mais forte e fazer com que essa frase caminhe, tudo bem? Então vamos agora ver o sentido melódico dessa frase. Eu já tenho aqui uma nota mais aguda para cantar, dentro dessa linha melódica, que até então tínhamos notas bem mais graves. Então aqui eu preciso preparar essa forma, sabendo que essa nota, com a palavra es, não terá provavelmente a mesma forma, o mesmo nível de abertura nessa articulação, que se fosse numa oitava abaixo, especialmente para as mulheres, ou então em outra nota, mesmo que não numa oitava inteira abaixo, porque as notas agudas, elas nos demandam maior espaço de amplitude na articulação, ou seja, no nosso trato vocal. Vamos cantar essa frase? A palavra es, dentro do tempo mais forte, com uma nota mais aguda, vai dar o caminho, vai fazer essa frase deslanchar. Vamos juntos? Respiramos. Tu és aquele que me amou primeiro. Então, nós vamos fazer essa frase caminhar através do es. Tu és aquele que
e vamos chegar lá no aquele que me amou primeiro, tudo bem? Mais uma vez, respiramos. Por que eu sempre estou falando? Respiramos. Porque o corpo ele precisa se preparar para entrar na frase. Seja na primeira frase, quando o hino começa, seja nas frases nas respirações mais curtas entre as frases, no meio das frases, nós precisamos pensar na ativação do nosso apoio e na sustentação desse apoio, tudo bem? Respiramos e vamos em tu és. Tu és aquele que me amou primeiro. Agora vamos mudar de frase. Mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor. Eu fui lá na região aguda e vou agora na região mais grave da melodia desse hino. Aqui nós podemos relacionar, se nós formos fazer uma análise musical, textual, melódica, harmônica, as notas mais graves, elas vão nos trazer o peso dessa frase. Mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor. Aqui nós estamos começando uma súplica. Então essa própria súplica já vem associada ao peso dessa região grave. Vamos fazer a região grave? Primeiro, divisão silábica. Mas hoje fraco estou. Mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar diante aos teus pés em oração. Repararam o que eu fiz? Em oração. Lá no finalzinho, eu fechei a sílaba são. Então, pensem num detalhe muito interessante. Quando você tem uma palavra, uma sílaba, com duas vogais e uma nota longa, a primeira vogal é quem preencherá mais tempo dessa nota longa. Foi o que nós fizemos, hein? Em oração. Eu não fiz em oração para fechar com a vogal O da sílaba são. Eu fiz com a vogal A. Então, esses detalhes também fazem a diferença e nos levam para um refinamento melhor, maior, da execução do texto, da execução da música e, consequentemente, também da execução dessa transmissão de mensagem do louvor, tudo bem? Então, nós vamos cantar agora, Mas Hoje Fraco Estou. Vamos ouvir essa melodia? Vamos cantar? Mas hoje fraco estou. Sílaba tou. O que nós combinamos? Primeira vogal traz um pouco mais de tempo dessa nota e a segunda vogal fecha esse tempo, tudo bem? Vamos mais uma vez? Respiramos. Mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor. Essa próxima frase vai trazer esse intervalo grande, esse salto para a nota aguda, vai trazer até mesmo esse sentido mais forte do texto e vim chorar diante aos teus pés em oração, para nós fecharmos essa estrofe abrindo caminho para o coro, que é uma parte mais aguda, que nós podemos trazer um pouco mais de intensidade, até da própria performance, da própria interpretação desse texto melódico e gramatical. Então vamos fazer mais uma vez, Mas hoje fraco estou, e nós caminhamos para E vim chorar. Respiramos. Mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar diante aos teus pés em oração. Aqui a gente fecha a nota
e a sílaba lá no finalzinho do tempo dessa nota, tudo bem? Para nós completarmos juntos, fecharmos juntos essa frase. Vamos mais uma vez? Percebam esse detalhe do "e vim chorar", a gente traz até mesmo o drama desse texto, né? Chorar diante aos pés do Senhor em oração. Aqui é uma súplica, nós já estamos ali numa posição de submissão, de súplica, de humilhação diante do Senhor, reconhecendo quem nós somos, como estamos, mas que precisamos também do Senhor, tudo bem? Vamos, mas hoje fraco estou, mais uma vez? Respiramos. Mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar diante aos teus pés em oração. Aqui você pode, inclusive, fazer um crescendo nessa nota, preparando essa melodia para a entrada do refrão. Vamos agora fazer a análise do refrão? Renova em mim valores teus. Divisão silábica. Renova em mim valores teus. Ordena os pensamentos meus. E dá-me, ó Pai, saúde espiritual. Olha o fechamento da frase, da palavra. Então, sempre perceba esse detalhe de fechamento da palavra no tempo certo. Vamos ver a melodia? Essa é a primeira parte. E percebam os pontos fortes. Renova em mim valores teus. Tudo bem? Vamos ver cantando como a nossa articulação, nossa respiração, como a região grave, região média e aguda da nossa voz vai se relacionar com esse texto melódico e gramatical. Vamos juntos? Respiramos. Renova em mim teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, ó Pai, saúde espiritual. Aqui a gente precisa manter a linha melódica do hino. Então, eu vou fazer a minha escolha de respiração. Eu posso fazer direto, como fiz, ou a gente encontra um lugar adequado para respirar sem interferir no sentido do texto. E dá-me, ó Pai, respirei, saúde espiritual. E a gente prolonga esse tempo de nota para entrarmos na segunda metade do refrão. Vamos ver a segunda metade do refrão? Para com primeiro amor te amar, o amor que um dia conheci quando tocaste em mim pela primeira vez. Melodia do hino. Aqui nós temos um trecho melódico muito parecido com o da primeira parte do hino, mas o texto é diferente. Então, mesmo que a melodia, que a minha musculatura vai executar nessa relação de graves e agudos, o texto é diferente. Então, a execução articulatória desse texto vai demandar do cantor um estudo diferente para pensar nessas formas, posição desse som, para onde esse som se direciona dentro do meu trato vocal. Então, vamos fazer a segunda parte do refrão, para com primeiro amor te amar. Pense na divisão silábica, para com primeiro amor te amar, o amor que um dia conheci, quando tocaste em mim pela primeira vez. Todas as nossas respirações, elas
em espaços curtos, elas serão de boca aberta. Porque esse ato de respirar pela boca aberta reativa seu apoio diafragmático intercostal, realinha o seu corpo, o fluxo de ar, te ajuda também a expandir espaço no próprio trato vocal com a elevação do seu palato mole, esse espaço de amplificação do som. Então, esses detalhes não são isolados, nada é isolado dentro do estudo do repertório. Vamos fazer essa parte cantada para Com o Primeiro Amor? Aqui nós temos algumas notas mais agudas, então nós vamos abrir espaço nessas notas agudas. Respiramos. Pra com o primeiro amor te amar, o amor que um dia conheci, quando tocaste em mim pela primeira vez. E a gente fecha essa linha melódica. O que nós podemos tirar de compreensão da nossa aula? Essa análise seria muito interessante se cada grupo de louvor, cada coral, cada cantor pudesse fazer em todo o repertório. Cada hino ensaiado, cada hino novo estudado merece essa análise, porque aqui você vai de fato entrar no repertório, você vai conhecer mais o sentido do texto, você vai conhecer mais como o seu próprio corpo pode executar esse repertório da melhor maneira possível, você vai se preparar melhor fisiologicamente, anatomicamente, textualmente, melodicamente, musicalmente e também, o que para nós é o mais importante, espiritualmente. É uma maneira de se relacionar com o repertório, não só naquilo que é técnico, naquilo que é musical, mas principalmente naquilo que é espiritual, para que a mensagem que cada um de nós vai transmitir no repertório seja vivida primeiro por todos nós e depois, sim, ela será transmitida com muito mais qualidade e com muito mais verdade daquilo que nós trazemos das nossas próprias experiências em relação ao louvor. Ficamos por aqui nessa aula com o louvor Saúde Espiritual e ao final da aula você vai ouvir esse louvor, vai assistir o vídeo desse hino e vai tentar meditar em tudo que nós falamos aqui, seja naquilo que foi técnico, musical e espiritual. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, acompanhe a nossa playlist, nossos assuntos, temos sempre assuntos que transitam entre o técnico, o musical e o espiritual, porque a nossa vivência de louvor, a nossa prática musical tem esse objetivo de transmitir a palavra do Senhor, transmitir o projeto do Senhor de salvação para a vida do homem, transmitir o plano do Senhor e aquilo também que é o nosso objetivo, buscar ao Senhor para que um dia estejamos com Ele, possamos vê-lo face a face. Então, ficamos juntos aqui e espero você no próximo programa para ter o louvor. A todos a paz do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar
Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar diante aos teus pés em oração. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, ó Pai, saúde espiritual para compreender o amor te amar, o amor que um dia conheci quando tocaste em mim pela primeira vez. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, ó Pai, saúde espiritual para compreender o amor te amar, o amor que um dia conheci quando tocaste em mim